Então, vamos lá. Eu vou me apresentar. Meu nome é Simone Doutor Oncala. Eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. Hoje nós vamos falar sobre sobre um tema muito importante e também sempre muito atual, na questão dos pais separados e nas implicações, né? Então, como ficam as crianças? Vamos entender como que elas enxergam tudo isso. Vamos entender ou procurar ver algumas medidas ou algumas falas que podemos ter com elas para poder explicar essa questão da separação do casal, como é que isso repercute, os grandes equívocos. E isso começa, lógico, antes do casal se separar. Começam a acontecer as diferenças, as intrigas, as discussões, as brigas e o clima dentro de casa. E a criança passa por esse processo. Ela já começa a perceber que algo não caminha bem. E muitas vezes nada disso é falado, mas ela vê o pai chegando, a mãe não dando boa noite, o pai às vezes indo direto para o quarto, e ela começa a fazer uma leitura não verbal do que está acontecendo. Ela não consegue entender, né, se ela é pequena, mas ela sente que alguma coisa está errada, que alguma coisa está escapando. E aí ela começa a ter reações. Ela não tem uma capacidade de cognitiva de falar, e aí, pessoal, o que está acontecendo? Ou então, olha, eu estou sentindo que vocês estão brigando. Por vezes até pergunta, chega perto da mamãe ou do papai e fala, você está triste? E o que a gente, enquanto pai e mãe, fazemos? Não, está tudo bem. E ela está vendo que não está tudo bem. Quer dizer, a gente deixa a criança doida, né? Quer dizer, ela tem toda uma percepção e a gente chega para ela e fala assim, não, nada está acontecendo. Boa noite, Simone Lobão. Mas a criança sente, né? E ela escuta também algumas coisas. E como lidar com essa situação, né? Por vezes tem pais que acham melhor não comentar, entra num processo de superproteção, dentro do que está acontecendo tenta achar o culpado, um motivo plausível, porque uma separação é uma questão social também. E aí é um momento onde todos estão muito magoados, muito desapontados. Ninguém se une pensando em um dia se separar, né? A separação, ela dá uma sensação de fracasso, de frustração. E o que acontece? Vai depender de como que o casal leva essa questão da situação e da separação. Às vezes o que fica muito difícil é assim, casais intempestivos que não tem uma decisão amadurecida, então é aquela coisa do vai e volta, e para a criança isso não faz sentido. Para a criança não tem mais ou menos. Para a criança ou é bom ou é ruim, ou é verdadeiro ou é mentiroso. Essa coisa do meio termo, de ficar no vácuo, para ela não faz sentido nenhum, e isso gera muita tensão para ela. E nesse momento, o casal está tentando refletir, e ele tem uma necessidade, então, de falar muito sobre isso. Então, o casal conversa muito sobre isso, discute muito sobre isso,
A mãe conversa com as amigas, conversa com familiares. O pai a mesma coisa. Porque é muito difícil tomar essa decisão. Não é que essa conversa que o casal tem com as pessoas é para ter um aval de se separar ou não. Mas porque à medida que ele repete a situação, ele consegue ir elaborando a decisão que vão tomar. Porque é uma decisão muito difícil, né? E por vezes uma decisão definitiva. Isso implica em muitas coisas, em destruir sonhos, em começar uma vida nova. A questão do problema financeiro também, cada um numa casa precisando se sustentar e sustentar a família, quer dizer, o orçamento foi dividido. É tudo muito difícil. O que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, isso eu já falei em outras lives. Gente, criança não é um pilar dentro da casa. Aquilo que você fala no telefone com uma amiga, aquilo que você conversa com o cônjuge tentando resolver a separação, quando um dos dois vão à casa da mãe e tem a mãe como referência para poder se abrir e falar o que está acontecendo. A criança está andando para lá e para cá na sala e vocês acham que ela não está nem aí. E ela está. E isso para ela é difícil. E aí eu vou explicar para vocês, né, uma forma que eu achei para conversar com a criança a respeito da separação dos pais. Mas as implicações, né? Então, como dizer, todo casal que se separa, embora aparentemente parece que um tomou a decisão, um é mais culpado, um foi mais displicente, ou aprontou, ou não está investindo na relação a dois. Veja, numa separação, os dois estão implicados. Só que isso dá uma culpa muito grande. Vai desmanchar uma família que tentou arquitetar como ideal e para seguir aquilo a vida inteira. E tem a criança também, né? O casal se questiona até que ponto a minha decisão não é egoísta ou até que ponto eu sou culpado disso tudo que está acontecendo. E aí, quando vem essa coisa da culpa, da frustração, um dos dois no casal, isso é tão pesado que eles tentam se livrar disso. E aí começam os ataques, porque cada um deles não está aguentando esse peso. Então precisa jogar a culpa nas costas dos outros. E às vezes o que acontece que é muito ruim para a criança, porque quem está se separando é o casal, nós não nos separamos dos nossos pais nem na morte. Quantos nós temos pais que já se foram? E o papel dele, o ensinamento, a presença é cravado dentro de nós. Quantas vezes falamos assim, mas meu pai faria assim? Lembra aquilo da minha mãe? Então, sempre nós carregamos eles dentro, mesmo que eles já se foram. Eles são representações da nossa formação de identidade. E aí, como que um dos cônjuges pode ou tem o direito de, por causa da sua culpa, de não saber o que fazer, denegrir a imagem do outro? Por mais que o outro tenha errado como casal, começar a fazer dele um inimigo. Você tem uma sociedade com essa pessoa o resto da sua vida. Olha por quantas fases e etapas que a criança passa. Ela fica doentinha,
ela tem que fazer talvez uma pequena intervenção, uma cirurgia, você precisa dividir isso com o pai. Algum problema na escola, um adolescente que está aparecendo com coisas estranhas e que precisa ser orientado, uma festa de formatura, uma festa de Dia dos Pais na escola, é Natal, é Réveillon, é a festa de 15 anos da menina, é o casamento desse filho. Como que um pode fazer do outro um inimigo se vocês têm uma sociedade para o resto da vida? E mesmo separados, vocês são os pais, os meus pais. É a Maria e o João, são os meus pais. Se são casais, isso não importa mais para o filho. Mas ele vê a união desses dois podendo decidir e ampará-lo no caminho que ele tem a percorrer na vida, dá uma segurança muito grande. Boa noite, Mara Regina. O que o cônjuge tem que pensar é que você não está falando mal da pessoa, mas sim do pai ou da mãe dessa criança ou adolescente. A criança ela não tem maturidade emocional e cognitiva para entender o que é certo ou errado dentro de uma relação que não pode ser mais levada adiante. Até porque não é um problema dele, é do adulto. Pai e mãe, nesse momento de separação, eles podem até mudar de casa, ou o pai sai, ou a mãe sai, para morar em outro lugar, porque não dá para viver mais embaixo do mesmo teto. Mas essa pessoa que saiu não vai embora de dentro da vida da criança. Então, precisa tomar muito cuidado nesse início, de não querer, por causa da sua culpa, mostrar que você é o bonzinho e que o outro é o crápula. E começar a se fazer de vítima com a criança. Ele nos abandonou, ou ela nos abandonou, ou foi embora. Não é bem assim. E o que a gente precisa ter em mente? Para a criança, precisa ter um porquê e precisa ter um para quê. E é nisso que os pais precisam trabalhar. Primeiro, o respeito entre eles precisa existir porque o filho existe. Lembra? É uma sociedade de vários eventos da etapa dele para o resto da vida que vocês vão ter que sentar e conversar. E o para quê? O para quê que esse filho continue existindo dentro desse casal e podendo carregar dentro de si o sentimento de pertença de pai e mãe e de família. No consultório, quando eu peço para a criança desenhar uma família e os pais estão separados, ela desenha pai e mãe, ela desenha o pai, a mãe, ela, o irmãozinho, o cachorro, porque esse sentimento de pertença a essa família e a esses pais vai ficar para sempre. Então, para que cuidar disso? Porque isso é para todo sempre. E isso é necessário, esse sentimento de pertença de pai e mãe. Porque implica na história de cada um. Numa história de continuidade. Tudo continua, independente do pai e da mãe terem se separado. Ela é um fruto de uma história que terminou de uma certa forma, mas ela continuará escrevendo essa história de outra maneira, ela vai ressignificar. Mas sempre essas duas figuras vão estar dentro dela.
Quem é que tem o direito de denegrir a imagem de um ou de outro? Ah, mas a mãe não presta, o pai não presta. Isso cabe à criança um dia mais tarde perceber, questionar, criticar e decidir. A mãe não pode arrancar a capa de super-homem do pai. E o pai não pode tirar toda uma história de doçura e envolvimento que a mãe teve com essa criança. Ninguém tem o direito disso. Estamos falando do casal. Por pior que a criatura seja, quem vai decidir, criticar, abandonar, alienar é a criança. Ninguém tem direito de fazer alienação parental. Se cabe um afastamento de um pai ou de uma mãe, isso tem que ser decidido judicialmente. Então, temos aí a justiça, que ela que vai pôr em pauta, talvez, o porquê que um desses pais precisam permanecer longe porque é nocivo à criança ou traz muita instabilidade emocional, aí é outro caso. Não cabe a um dos cônjuges decidir isso para a criança. A criança tem os seus direitos. Independente de ter um, ou outro cônjuge envolvido em alguma questão mais séria, isso precisa ser levado também com muito cuidado, isso é muito delicado. Tem algumas questões de maturidade, de caráter, ou seja, lá qual for o comprometimento de um dos cônjuges. Porém, não cabe a um deles decidir o que deve ser feito, ou afastamento, não. Cabe ao juiz. Sabemos que quando a criança percebe que os pais se separaram e os pais chegaram a contar para ela, alguns pediram orientação e, lógico, sempre com muito estudo e trabalhando com questões de terapia familiar sistêmica e de vários colegas que trabalham somente com isso. O que tem que ficar muito claro? Mamãe veio de uma família. Ela nunca tinha visto o papai. E o papai veio de outra família. E eles se conheceram, mas eles eram diferentes. Moravam em casas diferentes, tinham estudado em escola diferentes, têm empregos diferentes. E essas duas pessoas diferentes, elas eram estranhas, elas não eram parentes. Eles um dia se encontraram e gostaram de ficar juntos. E namoraram, e passearam, e resolveram se casar e morar juntos. E tiveram os filhinhos. Passado algum tempo, eles não querem ficar mais juntos. Mas esse papai sempre vai ser papai. E essa mamãe sempre vai ser a mamãe. Quem se separou foi o casal de namorados. Papai e mamãe não se separam de filhos. E para sempre, essa vai ser sua família, pai e mãe. Mesmo que o papai vai morar em outra casa, ou a mamãe vai morar em outra casa, nunca estarão longe. Sempre estarão por perto, virão quando você quer, você vai poder ligar a hora que você quer. E aí vem uma outra implicação. Quando o casal, então, decide, de 15 em 15 dias, cada um fica com a criança. Ou
Alguns decidem, fica segunda, terça e quarta comigo, quinta, sexta e sábado com a mãe. Gente, criança precisa de território. E elas verbalizam mesmo pequenas. Eu moro na casa da mamãe, mas eu tenho um quarto na casa do papai. Ou vice-versa, tem muitos pais que cuidam agora das crianças. E não é interessante, por causa dos direitos do pai, essa criança ficar com mochilas para lá e para cá o tempo inteiro, quebrando uma rotina de semana. Quem vai ter que ficar com ela durante a semana, lógico que ela pode receber visita, mas a casa dela durante a semana, aonde ela tem lugarzinho para fazer a lição, aonde vem a perua escolar buscá-la, ela tem que ter um território. Agora tem pais que começam a disputar, não, mas você ficou 3 dias, você ficou 4 dias. Gente, o que é isso? Parece um carro emprestado. E essas coisas que começam a afetar. A criança pode ficar muito triste, insegura, porque papai e mamãe se separaram, porque ela não consegue ter um entendimento, fazer projeção de futuro, nada disso. Mas como a gente sempre conversa aqui, insegurança, medo e uma tristeza pelo ocorrido, isso é do humano, a gente tolera isso. Não estou dizendo que não dói, mas o ser humano aguenta. O que o ser humano não aguenta é guerra. Alguém aqui aguenta a guerra? Não. Imagina você estar trabalhando numa empresa e você tem 2 sócios. E eles começam a brigar pelo seu serviço e falam, não, de segunda, terça e quarta você fica comigo, de quarta, quinta e sexta você fica com ele, mas a semana passada você ficou mais um dia. Gente, ninguém tolera uma situação dessa. É muito difícil. Então, a criança precisa ter um território. E tudo isso que eu estou passando para vocês é sempre aquilo que eu falo, não é o que eu acho, gente. Eu não estou aqui para falar o que eu acho. Eu estou aqui para falar em meio a estudos de caso e a conclusões que chegam do que pode talvez deixar a criança numa zona de conforto melhor e trabalhar também a sua saúde mental, é você tomar algumas decisões pensando na criança. Então, essa criança tem que ter uma casa, que é o referencial dela. Se ela de final de semana ou de 15 em 15 dias vai passar com outro cônjuge, com outro pai, não tem problema, ela começa a assimilar isso. Outra coisa, não é dia de você vê-la. Gente, o pai tá passando perto da casa e liga e fala, e aí, agora, à noite, vamos comer com o papai, um McDonald's, alguma coisa? Não, porque é dia de semana e ele tem que ficar preso aos estudos. Você acha que a pessoa que está falando isso está preocupada com os estudos da criança? Ora, veja só, que delícia! Você está numa quarta-feira, quinta-feira chechelenta, o papai liga e fala, e aí, vamos no Mac? Não, não pode ir. E aí a criança vê o semblante da mãe ou do pai, a criança escuta a voz do outro lado, assim, meio que lamentando. Por que os adultos colocam as crianças nessas condições? E aí tem outras coisas. Às vezes, se o papai está morando fora, ele tem algumas coisas dessa criança, ou do adolescente, o copinho, o videogame, alguns brinquedos, uma roupa para troca. E alguns falam assim, não, essa jaqueta é de ficar aqui, você não vai levar para casa. Mas pai, eu vou ter uma festa nesse final de semana, eu queria levar essa jaqueta porque é legal, vai combinar com a minha roupa. Não, roupa daqui é roupa daqui. Não, você não vai levar esse brinquedo para sua casa, porque isso é brinquedo de ficar aqui. O brinquedo é de quem? Adultos. A jaqueta foi comprada para quem? Adultos.
Poxa vida, que difícil, não? Realmente muito difícil. E a gente vai lidando com essas coisas dentro do processo terapêutico. Às vezes eu escuto falas de criança, são falas de adultos. Algum comentário que essa criança tece a respeito, talvez, de um dos pais meio que ausente, e ela vem com uma fala de adulto. Eu sei que, por vezes, tem pais ou mães que simplesmente nunca deram nem conta da vida deles e foram embora e são ausentes. E a criança questiona. E aí, novamente, o que falar para essa criança? Olha, lógico, eu também não entendo o porquê ele não consegue vir. Ele deve estar com algum problema. Quando você se encontrar com ele, você pergunta para ele. Eu tento perguntar para ele, mas eu não consigo entender. Talvez para você ele te explique melhor. Porque todo problema que a criança tem com a mãe, ela tem que resolver com a mãe. E todo problema que ela tem que resolver com o pai, ela tem que resolver com o pai. Mas lembra aquela questão da culpa, da frustração? Fica uma coisa de querer super proteger e uma necessidade muito grande de mostrar para a criança que você é o lado melhor da corda. Olha quantas coisas que envolve esta questão. Existem coisas que é do direito da criança. Ela tem o direito de ver o pai, de ver a mãe. Ela tem o direito até de chegar e falar, pai, ó, esse final de semana é seu, mas é o seguinte, vai ter uma festinha aqui no prédio, eu quero ficar. Vocês se viram aí, vocês trocam o final de semana. Então, pai, eu tô me sentindo tão mal, eu tô com febre e tudo, eu queria ficar aqui em casa, não queria sair. Mas aí começam a degladiar pelos direitos do casal, não pelo direito da criança. O quanto todo mundo tem que se preocupar pelo bem-estar da criança, porque isso vai ser pelo resto da vida. Eu vejo também, às vezes, alguns casais, você quer saber de uma coisa? Eu nem quero a pensão dele. Eu não quero nada, eu não preciso dele. Não, não pode. É direito legal da criança. Você pode até pegar toda essa pensão e colocar numa poupança futura para ela. Mas você não pode deixar de receber o que lhe é de direito. Para fazer bonito. Para falar, não preciso. Olha, eu mostro para ele que eu não preciso dele. Eu mostro para ela que eu não preciso dela, que eu dou conta. Gente, não é assim. Vamos pensar na questão da criança. A questão do ver a criança. De receber esses benefícios, do pai ou da mãe que está distante ter o direito de ligar a hora que quiser, da criança talvez ir outro dia, porque aquele dia ela tem um outro compromisso, porque ela tem vida própria também. Ela agora vai ter quantos anos pela frente a obrigação de 15 em 15 dias tenho que estar com esse, eu tenho que estar com esse. Nossa, coloque-se no lugar, você como um adulto. Quantos de nós, né, casados, ou mesmo questões de família, todo domingo tem que comer na casa da avó? Gente, isso é um porre. Essa coisa do tem que. Imagina para a criança. Por que ela não pode transitar roupas e brinquedos? Foi comprado para ela. Ah, porque se for para a casa da mãe não volta mais, ou se o brinquedo para lá volta quebrado, ela vai perceber isso. Se isso realmente acontece ou se é uma fantasia criada já para atacar o inimigo.
Se ela perceber que várias coisas foi para casa do outro e de alguma forma não foram cuidadas ou detonadas, ela não é burra, ela não vai levar mais. Deixa a criança decidir. E o que acontece também? Começam a acontecer novos arranjos familiares. Né? Esses pais estão numa idade de tentar conhecer outras pessoas e talvez de constituir uma nova família. E seria muito bom se essa criança pudesse, de uma forma afetiva, sem começar a degladiar, porque a questão do roubar o lugar, nós vamos falar essa questão do roubar o lugar, que a nível inconsciente que acontece no casal e que, de certa forma, eles transferem isso para a criança. Seria muito bom se essa criança estivesse agregando afetivamente novas pessoas, que farão novos laços, que talvez serão grandes amigos. A gente fala às vezes de madraça, de padrasto. Quantas pessoas entraram com padrastos na igreja porque nunca mais viram pai, porque o pai faleceu? Quantos falam, esse aqui é minha madrasta ou o meu padrasto, e eu tenho meu pai biológico, mas eu me dou muito bem? Por que tudo não pode ficar bem? Porque não é o problema da criança. Porque quando a criança começa a ter muito ciúme e fazer ataque, tem coisa por trás. Tem coisa por trás. Não vamos falar de coisas extremas, da madraça da Branca de Neve. Aí é o que eu falei, aí entra até justiça. E muitas vezes a justiça nos ampara. E a justiça deixa tudo isso mais claro. Assim como a questão do não pagar a pensão é um direito da criança. E se a pensão não for paga, a justiça vai decidir o que deve ser feito. Ah, mas o que eu vou falar, então, se por acaso o pai ou a mãe foi presa porque não pagou pensão? Isso é uma coisa de adulto. A criança não precisa ficar sabendo. Isso é um problema da justiça de adulto que não cabe à criança. Às vezes, um deles vai preso por causa de não pagar a pensão. E a criança fala, por que não está vindo? Ah, o seu papai ou a sua mamãe está muito enrolado com o trabalho, com falta de dinheiro, ele vai precisar se organizar. Talvez ele fique um pouco afastado e depois ele volte. Isso não é um problema da criança. Temos que lutar pelo direito dela. Ela tem que receber esse benefício. Mas entrar nesse jogo desnecessário. Totalmente desnecessário. E o que acontece também muitas vezes? Num processo de separação, que tem a culpa, que tem a frustração, os pais começam a superproteger e infantilizar a criança. Eles têm uma culpa muito grande. Mais ou menos assim, estamos causando sofrimento. Falei em outras implicações aqui que causam sofrimento. Esse é um tipo de sofrimento que, se o casal separado se trata com respeito, conversa como dois vizinhos, e ninguém disputa a criança por nada, isso passa. Se o pai ou a mãe arrumar uma outra pessoa, ninguém substitui o papel de pai e mãe. Nunca. Para de se sentir ameaçado.
pensa que terá uma outra pessoa que poderá estar agregando e fazendo laços, e talvez até ajudando a criar, que o outro que se separou está montando uma nova família, vão trazer irmãos, porque vão ser irmão delas, goste ou não goste. E ela vai ter com esse irmão um sentimento de pertença tão grande que não importa não ser do mesmo pai ou da mesma mãe, criança não funciona assim. Outra coisa que eu oriento aos pais, às vezes quando a criança vem meio angustiada, cheia de medos, porque muitos vêm para terapia, porque altera o comportamento, lógico que altera o comportamento até da empregada que trabalha dentro da casa, ela não sabe o que fazer. Se ela limpa a casa da Dona Maria, a casa do seu João, que os dois chamam ela, os dois perdidos. E muitas vezes, quando essas crianças vêm, eu dou toda aquela explicação do casal que não se conheciam, que não são parentes, né? A primeira coisa que eu pergunto para os pais na anamnese é o seguinte: essa criança está dormindo aonde? Porque essa questão de pôr a criança na cama, no lugar do outro, traz muita culpa para a criança. Criança, ela é território, gente. Aquele pai ou aquela mãe foi embora, ficaram coisas, toalha predileta, alguns objetos, e o lugar da cama ficou vazio. Se ela ocupa aquele lugar da cama, ela sente que está roubando o lugar da pessoa que foi embora. E de certa forma, que talvez essa pessoa não retornou porque ela ocupou o território. Criança é concreto, é pensamento concreto. E muitos dos pais traz para a cama por insegurança própria. Não pensa que levar a criança para a cama traz segurança. Quando a criança tem terror noturno, tem medo do seu quarto, o que é sempre orientado é que você tenha um colchonete e fala, eu entendo que você está com medo e isso com o tempo vai passar. Mas você faz com que a criança deite no quarto dela e você põe o colchonete do lado e espera ela pegar no sono. Mesmo se numa metade da noite ela te chama e você tenha que retornar, ela tem que sentir que o quarto dela é seguro. Se ela vai para o seu quarto, é o teu quarto que é seguro. Então vamos pensar muito bem. Quando o casal se separa, tem que parar e pensar assim: esse sentimento é meu ou é da minha criança? Essa minha decisão vai me beneficiar ou vai beneficiar o meu filho? Aquilo que o outro sugeriu não é muito do meu agrado, mas percebo que meu filho gosta. Então, acho que cabe a cada um, nesse processo muito difícil, muito doloroso, começar a desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro. Até daquele que precisou sair da casa, muito difícil. É muito difícil. E lembre-se, quem escolheu o pai da criança foi você. Como que agora você pode falar que ele não vale o que come? O quanto comprometido você estará com esse cônjuge que você diz que não vale o que come? Problemas de adulto, problemas de adulto. A vida da criança é outra coisa. É interessante buscar ajuda, passar por um processo terapêutico, tanto o cônjuge ou até terapia familiar com casais separados para poder organizar melhor em prol da felicidade e saúde da criança, sim. Procurar um psicoterapeuta infantil
para ele poder fazer uma leitura de como que isso está instalado, o que que essa criança traz que está deixando aflita ou alguma coisa do tipo. É o momento que todos nós precisamos de ajuda, porque palpite de vizinho e de parente, sinceramente, ninguém está calçando os seus sapatos de 50 quilos nesse processo de separação. E a separação de um casal nunca é igual ao do outro. E a experiência de um funcionou, mas para você talvez não funcione. Então, assim como na live da semana passada, como nessa também, nas decisões que vamos tomar e que implica em alguma coisa para a criança, vamos tentar se colocar no lugar dela. Porque em tudo que está acontecendo, eu sempre vejo que o maior desfalque é o da saúde mental e física da criança. Ok, pessoal? Então eu quero desejar um abraço a todos. Eu trouxe essa questão para nós discutirmos, porque nesse período de isolamento ocorreram muitas separações e nós estamos precisando trabalhar tudo isso. Ok? Então, muito obrigada a vocês. Um beijo enorme. Boa noite. E vamos tentar viver felizes, ok? Tchau, tchau.